Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Esse é um texto muito conhecido por todos e fala muito, ensina muito sobre o que a gente vai falar agora, que é vencendo a ansiedade. Mateus, capítulo 6, versos de 24 a 34. Eu vou ler na nova versão internacional, que é a que eu geralmente uso. Mateus, capítulo 6, versos de 24 a 34. Antes de tudo, vamos orar. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra e rogamos que agora o Teu Espírito Santo nos use e nos fale, Deus, que nada possa atrapalhar esse agir. Fala ao nosso coração, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. O verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta bem simples, mas muito séria. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, é ansioso? Você tem vivido em ansiedade? Esses dias difíceis que nós estamos vivendo já, quase 4 meses de quarentena por conta dessa pandemia do Covid-19, com certeza tem deixado muitos ansiosos e aqueles que já são mais ainda. Portanto, eu tenho certeza que você respondeu sim, eu sou ansioso ou eu tenho vivido em ansiedade. Pois bem, quero através dessa palavra mostrar na Bíblia o caminho para a vitória sobre a ansiedade. Muito se escreve sobre ansiedade, há muitos livros de autoajuda sobre ansiedade, todos até muito válidos, muito interessantes, mas o que nós precisamos mesmo é de ajuda do alto, ajuda vinda da palavra de Deus, para nós deixarmos de lado o medo e vencermos a ansiedade. O que é a ansiedade? Eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui numa ferramenta que todo mundo usa, que é a Wikipédia. E a Wikipédia fala o seguinte sobre a ansiedade, abre aspas, a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso, como o de se embalar de trás para frente,
É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Fecha as aspas. Quer dizer que quando damos vazão à ansiedade em nossos corações, eu e você, nós estamos cultivando o sentimento de insegurança. E você sabe muito bem, meu irmão, que insegurança não é algo que vem de Deus. Na realidade, o ansioso não confia que Deus possa agir em determinada área de sua vida. Quando deixo-me levar pela ansiedade, é como que se eu estivesse dizendo para Deus que Ele não tem poder para cuidar de mim. Eu vou repetir, porque essa é uma afirmativa muito séria. Quando deixo-me levar pela ansiedade, é como que se eu estivesse dizendo para Deus que Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não tem poder para cuidar de mim. Tem mais. O ansioso cultiva a ansiedade, por exemplo, em saber como será o casamento dele daqui a 20 anos. O ansioso cultiva a ansiedade em saber como será um negócio que ainda não se concretizou. A ansiedade em possuir, em ter, em comprar. A ansiedade em terminar aquele curso. A ansiedade por nascimento de um filho. E tem até aqueles que chegam a ter ansiedade de esperar as promessas de Deus. Um médico experiente analisou as preocupações características de seus pacientes. E olha só que interessante que ele entendeu. Ele verificou que 40% desses pacientes estavam preocupados, olha só, com coisas que nunca iriam acontecer. Será que você faria parte desses 40%? Preocupados com coisas que nunca iriam acontecer? Outros 30% estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na imaginação. E os outros 18% tinham outras preocupações. Mas aquele médico que fez essa pesquisa, ele descobriu que, em geral, todas essas preocupações, veja bem, meu querido, todas as preocupações que aquelas pessoas tinham, que aqueles pacientes tinham, não tinham qualquer fundamento. No texto que nós lemos, de Mateus, capítulo 6, dos versos de 24 a 34, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos a não viverem na ansiedade. O Senhor Jesus, nesse texto maravilhoso, nesse texto poético, nesse texto profundo, particularmente um dos meus textos preferidos da palavra de Deus, Jesus está nos exortando, está nos admoestando, está nos ensinando para, olha, não se preocupem. Jesus está dizendo claramente aqui em Mateus 6, de 24 a 34, não se preocupem. É como se Jesus estivesse dizendo, em outras palavras, relaxa, meu filho, no stress, fique tranquilo, deixa comigo. Você já passou por uma experiência assim, em que você está pensando em algo, um grande trabalho, algo que vai te dar assim uma preocupação grande, um trabalho grande, e chega aquele seu amigo que é o expert do assunto, que é o cara bam, o cara bom, e ele chega para você, ó, não se preocupa não, deixa comigo. Não ficamos felizes com isso? Não ficamos tranquilos? Não nos acalmamos? Meu amado, em Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Não se preocupe. Fica tranquilo, deixa comigo. Veja bem, quando nos preocupamos, quer ter ansiedade, quando nos preocupamos
com as coisas da vida, comida, bebida, vestuário, tudo que nos preocupamos, sabe o que acontece? Nos esquecemos das coisas de Deus. Quando focamos nossa vida e direcionamos nossas forças em buscar as realizações dos nossos desejos carnais, nós não fazemos a vontade de Deus, pois deixamos a ansiedade tomar conta. Podemos dizer com toda a certeza que a ansiedade atrapalha a vida cristã. Preocupação, ansiedade atrapalha a vida cristã. E Jesus procura combater a ansiedade dos seus discípulos, que, por sinal, haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Basta ver as inúmeras vezes que Jesus usa a expressão não se preocupe. São 5 vezes. Lá em Romanos capítulo 8, verso 37, o apóstolo Paulo escreve: somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Por isso, o tema dessa nossa mensagem desta noite é vencendo a ansiedade, porque na cruz Jesus me fez muito mais do que vencedor. Naquela cruz, morrendo nela, Jesus fez de você, meu irmão, Jesus fez de você, minha irmã, muito mais do que vencedor. E naquela cruz, Jesus nos deu a vitória sobre todas as coisas. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no texto de Mateus capítulo 6, eu vejo 3 estratégias bem claras, para vencermos a ansiedade em nossas vidas. Primeira estratégia: opte em servir somente a Deus. Escolha somente servir a Deus. É o que diz o verso 24. Ao lermos o verso 24, nós percebemos que há um conflito em servir a Deus e o dinheiro. Dinheiro no grego significa mamon, que era o Deus cultuado por muitos povos vizinhos ao povo de Israel no período do Antigo Testamento. Em algumas versões da Bíblia, as versões até mais antigas, é até assim que está a palavra lá, traduzida por dinheiro, mamon. Não podemos servir a Deus e a mamão, não podemos servir a Deus e o dinheiro. Há um conflito tremendo entre servir a Deus e o dinheiro. E você sabe muito bem que uma das primeiras orientações que Deus falou ao seu povo através de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu ao povo os 10 mandamentos, é o culto exclusivo ao Senhor. Essa foi uma das primeiras orientações que Deus deu a Moisés, que Deus deu ao povo de Israel. O culto exclusivo ao Senhor, o serviço dedicado somente a Deus. Eu vou ler para você. Acompanhe comigo, se você estiver aí, em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 6. Diz: e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meu amado, fica claro que Deus não divide o trono com ninguém.
Deus não divide o trono, o lugar que é só dele, com ninguém, nem do universo, e nem do nosso coração. O crente precisa estar atento a esse contexto e ao seu contexto. Nós vivemos em uma sociedade do culto ao dinheiro, da adoração ao dinheiro, da entronização ao dinheiro, do empoderamento do dinheiro. Basta ligarmos uma TV, acessarmos a internet, lermos uma revista, um jornal, olharmos para as propagandas espalhadas pela cidade. Está escrito lá, compre, tenha, é seu, troque o seu carro, mesmo que você ainda não pagou, por um outro ainda melhor. Quer pagar quanto? Vai pagar quanto? Você vê lá, tudo em 1000 vezes, sem juros, compre e ganhe. Sabe o que acontece hoje em dia? Felicidade é sinônimo de ter nos dias de hoje. René Padilha é um teólogo latino-americano e, segundo ele, nós vivemos na era da ideologia do consumo. E ele escreve o seguinte, abre aspas, os meios massivos de comunicação se encarregam de difundir, tanto nos bairros ricos como nas favelas dos grandes centros urbanos, a imagem de felicidade, o homo consumens. Nós não somos mais o homo sapiens, o homo da sabedoria, do conhecimento. Nós somos o homo consumens, segundo René Padilha. Nós vivemos para consumir, para ter. Só sou feliz se eu tiver. Agora, olha para mim agora, presta bem atenção no que eu vou dizer. Imagine que como Satanás fez com Jesus lá em Mateus capítulo 4, versos 8 a 9. Olha o que diz. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O inimigo ofereceu a Jesus todos os reinos da terra, seu esplendor pela sua adoração. Hoje o inimigo procura nos atingir, oferecendo esse estilo de vida consumista, mas sendo necessário o serviço ao dinheiro, a idolatria a mamon, o empoderamento, você vai entronizar o dinheiro na sua vida. Para Jesus, veja bem, não há como servir a dois senhores. Por isso, nós temos que professar publicamente a nossa fé, declarando e crendo nas palavras de Jesus, no verso 10 de Mateus capítulo 4, quando ele diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós podemos afirmar que a vitória sobre a ansiedade acontece quando optamos em servir somente a Deus. A vitória sobre a ansiedade acontece quando eu escolho servir a Deus, não ao dinheiro. A vitória sobre a ansiedade acontece quando eu escolho em viver segundo a vontade de Deus, segundo os princípios divinos, segundo as ordenanças de Deus para as nossas vidas. Podemos afirmar que a ansiedade, que tanto nos faz mal, é fruto do amor ao dinheiro. A ansiedade é fruto do serviço ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, afirma isso. Paulo diz a Timóteo, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Veja quantos líderes religiosos, por exemplo, os evangélicos, se desviaram da fé por conta da ganância, do querer ter mais dinheiro, do ganhar mais poder através do dinheiro. Isso acontece com líderes evangélicos, isso acontece com líderes do mundo todo, com todo tipo de liderança. Agora, olha para mim agora.
Presta bem atenção no que eu vou afirmar. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Vou repetir para ficar bem gravado na sua mente. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Nunca se esqueça que servir a Deus é a melhor opção. Basta nos lembrarmos do Salmo 40, verso 4, que diz lá: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos idólatras, dos que se afastam para seguir falsos deuses. A segunda estratégia que eu aprendo em Mateus capítulo 6 para vencer a ansiedade é crer na paternidade de Deus. Crer que Deus é o nosso Pai. Tenho que crer realmente e viver que Deus é o meu Pai. Uma reportagem certa vez falava sobre a pessoa de Jesus, o Jesus histórico. E o autor daquele artigo afirmou que Jesus trouxe uma proposta de relacionamento com Deus inédita. A proposta de Jesus verdadeiramente revolucionou a religiosidade humana. Eu vou explicar. Nos dias de Jesus, as pessoas tinham a crença de um Deus distante, inacessível. Até por isso, muitos afirmam que a religião é a busca do ser humano por Deus. Mas qual foi então a inovação de Jesus? Jesus nos ensinou chamando Deus de Pai. Jesus chamou o Deus Todo-Poderoso de Pai. E é no Sermão da Montanha que Jesus ensina isso publicamente. Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. E também no verso 48 de Mateus 5. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. É, com toda certeza, uma das principais características desta paternidade de Deus, de eu poder me relacionar com Deus, com o Pai dos céus, como o Pai Celeste. Ele cuidar de mim. Porque como Pai Celeste, Ele vai cuidar dos seus filhos e filhas. Por isso, o Senhor Jesus inicia o verso 25 de Mateus 6, dizendo que não devemos nos preocupar com a nossa vida. Não devemos nos preocupar com o que vamos comer. Não devemos nos preocupar com o que vamos beber ou vestir, porque nós temos um motivo relevante para deixarmos a ansiedade. Deus é o nosso Pai Celestial. No verso 26, nós vemos que o Pai Celestial alimenta as aves do céu. No verso 28, nós vemos que o Pai Celestial veste os lírios do campo, e de uma forma maravilhosa. E no verso 32, nós lemos que o Pai Celestial sabe de tudo o que eles precisam. Por isso, Jesus iniciou o verso 25, lá na tradução Almeida Revista Atualizada, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E eu percebo que muitos cristãos vivem ansiosos, por quê? Em tentar alcançar a proposta de vida do mundo, de ter, de possuir a qualquer custo, mesmo sacrificando a família, mesmo sacrificando a saúde física, mesmo sacrificando o seu relacionamento com Deus. As pessoas trabalham, querem, possuir, e acabam não tendo tempo nem para orar, nem para ler a palavra, nem para se relacionar, ter experiências com Deus. E você sabe, meu amigo, tudo isso fica aqui, vem do pó e volta para o pó, a traça a ferrugem consome, mas as experiências com Deus que eu tenho aqui, eu as levo para a eternidade. E é interessante que as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Está no verso 26. É interessante que os lírios do campo não trabalham, não tecem,
Mas os lírios do campo, o que diz o texto? Se vestem melhor que o rei Salomão. Não pense que estou pregando que ninguém mais precisa trabalhar, estudar ou correr atrás dos seus objetivos. Precisamos estudar, trabalhar. Estou afirmando que nós devemos confiar na provisão e no sustento do nosso Pai dos céus, do nosso Pai celestial. Quando afirmo que devemos crer na paternidade de Deus, é porque Jesus chama seus discípulos de homens de pequena fé, lá no verso 30. E sabemos, segundo Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de fatos que se não veem, de coisas que ainda não existem. E pela fé nós temos que crer, pois para Jesus, quem vive sempre na ansiedade, em busca das realizações terrenas, é aquele que não crê. Está lá no verso 31 e 32. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que nosso Pai Celestial nos abençoa sempre, sempre com coisas muito, muito, muito boas. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 11. Maravilhoso esse texto de Jesus. Poderosas essas palavras de Jesus. Eu amo essas palavras de Jesus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas a terceira e última estratégia para vencermos a ansiedade. A terceira e última estratégia é para nós esperarmos nas promessas de Deus. Os versos 33 e 34. Certa vez um pastor pregou um sermão sobre oração. E em um determinado momento, aquele pastor disse que Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Sim, não e espere. E você vai concordar comigo que geralmente Deus responde às nossas orações com um espere. Espere o tempo de Deus. Esperar, meu querido, nunca é fácil. Aguardar por algo sempre nos causa ansiedade, ainda mais no dia de hoje, que é tudo na hora. Você quer uma informação, tem no celular, você vai pagar alguma coisa, está lá no celular. Você quer comer alguma coisa, vai só pedir no celular, tudo na hora. Estamos cada vez mais e mais desaprendendo a esperar. E isso está nos causando ansiedade. Esperar em Deus, presta bem atenção, é sempre a melhor coisa. Esperar em Deus é sempre a melhor posição, pois o nosso Deus renova as forças daqueles que nele esperam. Isaías 40, 31, o que diz lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E esse Deus maravilhoso é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, 4. Diz lá, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 27, verso 4, o salmista nos exorta da seguinte maneira: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ele está dizendo que realmente precisamos ser fortes, corajosos para esperar no Senhor, esperar o tempo do Senhor. Mas que promessa de Deus encontramos em Mateus 6, 33 e 34? É a promessa de que Deus estará suprindo todas, veja bem, todas as nossas necessidades. Se olharmos para Deus e se prestarmos atenção na palavra de Deus como um todo, nós vamos perceber que toda promessa requer o quê? Um compromisso.
Toda promessa requer um posicionamento do cristão. Não é uma barganha, não é uma troca. Os que terão a provisão de suas necessidades por Deus são aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Que para o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscar a Deus em primeiro lugar é o remédio eficaz para combater a ansiedade. Você busca Deus, fica tranquilo. Está lá com Deus. Está com Deus. Preguei para Deus. Ele sempre tem a melhor resposta, sempre tem a melhor solução, sempre tem o melhor caminho, sempre tem a melhor conclusão. Teve um filósofo na antiguidade, um grego chamado Sêneca, e disse que o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. Você se enquadra nesse tipo de gente? O homem que sofre antes de ser necessário sofre mais que o necessário. A pessoa que vive ansiosa não tem tempo em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A pessoa que é dominada por esse sentimento de insegurança, segundo a definição que nós vemos de ansiedade, jamais se derramará nos braços de Deus para o serviço, para viver a vida cristã em sua plenitude. E nós não podemos esquecer que o grande diferencial da igreja, principalmente nos relatos do Novo Testamento, é que os cristãos sempre colocaram em primeiro lugar o reino de Deus em suas vidas. Por isso, o Senhor Jesus diz no verso 34 que não devemos nos preocupar, não devemos ter ansiedade com o dia de amanhã. Jesus nos exorta a vivermos o dia de hoje, pois se esperamos na promessa de Deus de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, não teremos espaço em nossa vida para a ansiedade. Vejam só que interessante ilustração. Um relógio começou a calcular o trabalho que teria que fazer no ano seguinte. E ele pensou, mais ou menos assim, o seguinte raciocínio. Bom, se eu tic-taquear 2 vezes por segundo, tic-tac, tic-tac. Se eu tic-taquear 2 vezes por segundo, isso quer dizer que terei que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. Numa hora serão 7.200 vezes. Durante o dia, em 24 horas, serão 172.800 vezes. Aí a coisa começou a ficar complicada para ele. Ele pensou, bom, num ano precisarei tic-taquear 63 milhões de vezes. E em 10 anos, 630 milhões de vezes. E assim, de valor em valor, imaginando o tanto que teria de suar. Sabe o que aconteceu com o relógio? Ele não resistiu. Teve um colapso e pifou. Essa história, um pouco engraçada, nos ensina que da mesma forma que Deus alimenta as aves do céu, da mesma forma, da mesma maneira que Deus veste os lírios do campo e vê as suas necessidades, o Pai Celestial está suprindo a nossa. Você não precisa ficar fazendo cálculos, preocupado. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você e Deus cuidará de você. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo também exorta os cristãos filipenses a não andarem ansiosos. Você conhece bem esse texto, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós somos orientados a nos apresentarmos a Deus, a esperarmos em Deus. E assim nós vamos ter os nossos corações, o quê? Cheios de paz. E uma paz que excede a todo o entendimento humano. Você conhece pessoas assim, de repente você já teve experiências assim no passado, passando por momentos de dificuldade, momentos de tribulação, mas estava em paz,
porque sabia que Deus estava no comando, que Deus está dizendo para você: eu tomo conta, eu estou cuidando de você, eu vou fazer para você. Os que esperam a promessa de Deus trocam a ansiedade pela paz de Deus. Essa é a escolha. E o que você quer viver? Com ansiedade? Ou quer viver com a paz de Deus? Espere na promessa de Deus. Quero concluir fazendo a seguinte pergunta: como vencer a ansiedade? Se nós optarmos em servir somente a Deus, só servir a Deus, não ao dinheiro, mas a Deus. Se eu crer que Deus é o meu Pai Celestial, e se eu esperar nas suas promessas, servir somente a Deus, crer que Deus é o meu Pai Celestial e esperar nas promessas de Deus com toda certeza, você terá a vitória sobre a ansiedade. Algo que ficou muito claro no meu coração é que viver em ansiedade é pecado, porque demonstra a nossa falta de dependência e confiança em Deus, no seu cuidado, na sua provisão. Por isso que Pedro fala, lá em 1 de Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou de vocês. Lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, todos os seus problemas. Jesus cuida de vocês. Para terminar, a esperada historinha, essa é bem pequenininha. Conta-se que um dia John Wesley, estava, o famoso reformador, estava longe da sua casa e alguém veio correndo, ofegante em sua direção e repetindo: sua casa foi destruída por um incêndio, sua casa foi destruída por um incêndio, John, sua casa foi destruída por um incêndio. E John Wesley, entretanto, respondeu da seguinte maneira: não foi. Minha casa não foi destruída por um incêndio. Foi sim, eu vi a sua casa sendo destruída por um incêndio. Ele: não foi. Não foi pela simples razão que eu não tenho casa nenhuma. Aquela em que eu tenho morado já há muito tempo pertence ao Senhor. E se ela pegou fogo, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Isso é radical, não é verdade? Mas é exatamente o espírito das palavras de Jesus. Ao denunciar a preocupação ao denunciar a preocupação como um pecado. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe e nos ajude a caminharmos em vitória sobre a ansiedade e nos ajude a resistirmos a toda proposta de estilo de vida consumista, vivendo uma vida simples, mas que glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a orar agora. Você que tem sofrido de ansiedade, preocupado, não dorme direito, acorda de madrugada. Ore comigo. Vença a ansiedade. Opte por servir a Deus. Entenda que Deus é o seu Pai Celestial. Espere nas promessas de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós estamos entregando o nosso coração a Ti, ó Pai. Essas tribulações, ó Deus, que invadem a nossa mente, o nosso coração e nos provocam preocupações, ansiedades, esse medo, essa preocupação excessiva com as coisas que geralmente nem vão acontecer, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa, ó Pai, retirar de mim tudo isso. Deposita, ó Pai, diante do Teu altar. Deposita, ó Pai, aos pés da cruz, todas as minhas preocupações, todos os meus problemas. São do meu coração, ó Deus, e arranca a ansiedade de mim. Que eu possa optar sempre por seguir ao Senhor. Que eu possa viver, entender e aprender que Deus é meu Pai do céu, meu Pai celeste, e cuida de mim sempre. E que eu possa também, ó Deus, aprender a esperar nas suas promessas. Transforma a minha vida, Deus. Transforma o meu coração. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.